Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Hoje trouxemos a leitura dos artigos do Código Penal que serão cobrados no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antes de começarmos, peço que curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com quem, assim como você, está se preparando para chegar até a posse. Vamos lá! Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável. 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004. Inciso 1. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. 3. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Alínea A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se à atividade comercial, para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado.
2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Inciso 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão, incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito, incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, de R$ 500.000 a 5 contos de réis, se o documento é particular. Vide Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro,
Para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena, detenção, de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302. Pena, acominada a falsificação ou a alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular. Capítulo 4. De outras falsidades. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena, detenção, de 4 meses a 2 anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Inciso 1. Concurso público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. 2. Avaliação ou exame públicos, incluído pela Lei 12.550, de 2011. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior ou, incluído pela Lei 12.550, de 2011. 4. Exame ou processo seletivo previstos em lei, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º.
Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Artigo 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos e multa, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, redação dada pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou prática infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º.
Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vide ADPF 881. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, incluído pela Lei nº 11.466, de 2007. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena, detenção, de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Inciso 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. 2. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos e multa, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública.
incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei nº 6.799, de 1980. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou prática infringindo o dever funcional. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção.
Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013, vigência. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa. Negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Pena, reclusão, de 3 a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de agosto de 2001. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3, até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual, incluído pela Lei nº 14.245, de 2021. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único.
As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos ou multa. Se você ficou conosco até aqui, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com quem está se preparando para o tão sonhado cargo público. Muito obrigado, concurseiro, e até a posse!